Capítulo 61, A Torre, Parte 3, Um mês. Yonvou tirou o relógio do bolso e olhou para o mostrador do relógio. O relógio ainda estava gasto e manchado, o ponteiro das horas ainda fixado em 12, exatamente como quando ele o recebeu pela primeira vez. A única diferença era que agora tremia ligeiramente, o que significava que aos poucos se enrolava. Isso deve ser o suficiente. Yonvou colocou o relógio de volta no bolso e pendurou a baioneta mágica na cintura. Aliás, seus olhos tornaram-se introspectivos enquanto seus sentidos aguçados examinavam a área circundante. Tenho muitos jogadores atrás de mim. Um grupo de pessoas começou a segui-lo logo depois que ele deixou a ferraria. 15? Não, 17. Yonvou expandiu seu alcance cognitivo ao máximo para determinar a localização de seus perseguidores. Eles estão atrás de minhas recompensas? Ou talvez estejam aqui para me ameaçar, parecia a ambos. Já que eles estavam se movendo separadamente em grupos de 5 ou 6, não parecia que eles eram do mesmo clã. Portanto, eram apenas pequenas batatas fritas e não seriam uma ameaça, mesmo se eles o emboscassem ao mesmo tempo. No entanto, eu não quero me envolver em uma briga agora. Yonvou virou na próxima esquina, fingindo não os notar. Eles correram atrás dele, apenas para ver uma rua vazia cheia de sombras, assim que dobraram a esquina. O quê? Onde está aquele filho da puta? Merda! Não podemos perdê-lo. No final, os perseguidores só conseguiram arrancar os cabelos de frustração. Depois de passar por seus perseguidores, Yonvou alugou um quarto em uma pousada pobre nas proximidades e saiu mais uma vez depois de comprar o manto para vestir. Durante o tutorial, ele havia acumulado uma quantidade substancial de pontos de karma, que eram considerados moeda na torre, então ele não estava preocupado em não ter dinheiro suficiente. Além disso, ele também não precisava se preocupar em atrair atenção indevida, já que muitas pessoas usavam as mesmas roupas que ele estava usando. Depois de caminhar algumas ruas, Yonvou chegou ao prédio mais alto da vizinhança. Era uma cafeteria. Como posso ajudá-lo, senhor? Eu gostaria de usar o terraço. Depois de pagar bastante karma, Yonvou foi logo conduzido ao terraço do 5º andar. Quando ele entrou no terraço, a vista do distrito externo iluminado com lanternas no pôr do sol se desdobrou diante de seus olhos. Devo dizer que este é o seu dia de sorte, senhor. Como você pôde ver, nosso terraço é conhecido por sua vista esplêndida. Muitos clientes visitam nosso café apenas para vê-lo. No momento, geralmente temos clientes regulares, café de avelã, sem açúcar. Espero que os grãos não sejam artificiais. Yonvou interrompeu as palavras do garçom e se sentou em uma cadeira para olhar a vista. O garçom recuou silenciosamente, sem um pingo de desagrado, e Yonvou não se mexeu até que seu café chegou. Estava uma delícia. Ele tinha ouvido falar que os grãos de café inicialmente haviam sido trazidos da terra, mas quando se tornaram populares na torre, as pessoas começaram a cultivá-los localmente. O café era diferente do que ele costumava beber, mas ainda estava bom. Yonvou gostava de beber café quando ainda estava na terra, especialmente um pouco antes da batalha, para que pudesse refrescar sua adrenalina, assim como estava fazendo agora. Ele poderia finalmente relaxar um pouco da tensão que o ocupara nas últimas semanas e se deliciar com a brisa fresca da noite, a vista e o café quente. Tudo era tão bom. Você sempre conheceu os melhores lugares. Seu irmão costumava visitar este café com frequência quando formou Artea e ainda estava ansioso para escalar a torre. Era um lugar cheio de boas memórias de Yonvou, nas quais ele ria, conversava e se divertia com seus companheiros de equipe. Enquanto Yonvou olhava para a vista, ele tentou imaginar as coisas que seu irmão tinha pensado ou sentido enquanto se sentava na mesma cadeira, imaginando a risada de seu irmão enquanto falava com seus amigos. Os jogadores comuns não achavam o distrito externo divertido ou atrativo, mas era um lugar cheio de lembranças felizes para seu irmão. E tendo isso em vista, Yonvou iria refazer os passos de seu irmão quando ele ainda vivia no distrito externo até que os olhos de Giges estivessem completos.
Ele trouxe a xícara de café aos lábios novamente, e o gosto estava um pouco mais amargo desta vez. Na manhã seguinte, Yonvou deixou a pousada usando sua máscara e o mesmo manto que havia usado no dia anterior. Ele estava indo para um restaurante que já estava cheio de pessoas que, como ele, tinham vindo para o café da manhã. Há alguma mesa vazia? Sinto muito, mas não temos. No entanto, o senhor pode compartilhar uma. Tudo bem? Depois que ele assinou com a cabeça, Yonvou foi conduzido a uma mesa gigante no meio do restaurante. Nela, tinha outros clientes que faziam suas refeições à mesa, pessoas que haviam chegado sozinhas como Yonvou. O cardápio estava escrito em uma linguagem incompreensível, mas Yonvou pediu o prato que seu irmão havia recomendado em seu diário, que parecia os kebabs que ele comera uma vez na Turquia. Mas, o gosto era horrível. Ah, sim. Você tinha as piores papilas gustativas do mundo. Eu esqueci disso. Depois de terminar sua refeição, Yonvou foi dar um passeio ao longo de uma trilha na floresta nos arredores da cidade. Um vento forte soprou ao longo do caminho silencioso, que estava praticamente vazio. Yonvou se sentiu exultante com a ideia de encontrar um bom lugar para descansar. Seu humor havia sido arruinado por sua refeição terrível, mas ele se sentia revigorado agora. Procurando uma arma? Ou armadura? Temos tudo o que você precisa. Quanto a este item que tenho aqui, Yonvou estava agora em uma rua repleta de vozes de vendedores e clientes, repleta de uma grande variedade de pessoas. Embora fosse muito diferente da trilha silenciosa da floresta, ele caminhou pela rua por um longo tempo. Havia um local semelhante a um aquário na área sudoeste do distrito exterior, onde se podiam ver todos os tipos de organismos aquáticos coletados em todos os mundos. No entanto, Yonvou estava aqui por outro motivo: as meninas. Havia muitas garotas bonitas nesta área. Você também era homem. Ele sorriu e depois deu uma risadinha. Assim como na Terra, a comida dos vendedores ambulantes era deliciosa. Oh, você é a mesma pessoa de ontem. O terraço onde me sentei ontem está disponível. Não temos muitos clientes nesta época, mas a vista durante o dia é tão charmosa quanto à noite. Yonvou aproveitou a hora do chá no terraço tanto quanto na noite anterior. Era como se tudo o que ele experimentou desde que entrou neste mundo tivesse sido apenas um sonho. Tudo estava tão tranquilo. Yonvou visitou a ferraria de Enova novamente. Bom. O que é isso? Por que você está aqui de novo? Enova fez uma careta ao pousar um pedaço de metal escaldante. Seus músculos pareciam sólidos como uma rocha. Nos últimos dias, Yonvou tinha entrado e saído da ferraria como se fosse sua própria casa. Passei para verificar a minha comissão. Parece que você adquiriu todos os materiais de que precisa para fazer o artefato, certo? Sua atitude desavergonhada fez o rosto de Enova se enrugar ainda mais. O que você disse? Yonvou continuou falando de uma maneira prática. Parece que você já começou a criar o artefato, mas vou ficar de olho em você, só para garantir. Seu filho da... Enova começou a chegá-lo, mas Yonvou apenas se sentou em um canto vazio e olhou para Enova. No final, Enova só conseguiu balançar a cabeça, percebendo que Yonvou não iria ouvir, não importando o que ele dissesse. Nos últimos dias, ele tinha sentido que esse cara era um osso duro de roer. Ele sempre entrava e saía quando bem entendia, e por mais que Enova gritasse ou repreendesse, ele apenas acenava com a cabeça e continuava o que estava fazendo. Nenhuma das reprimendas do ferreiro funcionou, então o anão decidiu apenas tratar Yonvou como se ele não existisse e voltou ao trabalho. Bom. Yonvou silenciosamente observou Enova, e logo, as pupilas reptilianas se abriram dentro de seus olhos, enquanto ele usava os olhos dracônicos para entender e analisar os movimentos de Enova. O anão martelava meticulosamente, fundindo o metal com força, despejando-o em um molde em forma de lâmina e forjando-o na forma desejada. O toque de Enova era praticado e sincero, e Yonvou sentiu como se seus olhos estivessem ficando claros só de vê-lo trabalhar. Ele imediatamente pensou na palavra artesão.
Enova afirmava ser um dos 5 melhores ferreiros mestres, e Yonvo achava que realmente merecia sua reputação. É assim que tudo que você empunhava era feito. Yonvo era conhecido como Asa do Céu, e os artefatos que deram a ele esse apelido foram feitos pelo ferreiro em sua frente. As habilidades de Enova eram verdadeiramente maravilhosas a ponto de fazerem os dedos de Yonvo coçarem, embora ele não tivesse nenhum conhecimento de ferraria. E os seus movimentos eram cheios de poder e significados que as pessoas comuns não seriam capazes de compreender. No geral, essas eram as coisas que Yonvo ansiava por ver. A comida que seu irmão comia, o café onde ele conversava com seus amigos, o lugar em que se hospedava e até mesmo os caminhos que percorria. Ele queria experimentar cada traço de seu irmão. Yonvo fechou os olhos e comparou os lugares que vira no diário com sua própria experiência deles. Eles eram iguais, mas diferentes. Quando ele abriu os olhos novamente, o rosto grande e enrugado de Enova apareceu em sua visão. Você acabou de dormir, idiota? Ele estava claramente irritado. Alguém está trabalhando duro na frente do fogo, e aquele que deveria estar assistindo está tirando uma soneca em vez disso. Por que diabos você veio aqui? Eu não te contei. Eu vim aqui porque estava entediado. A resposta apática fez as veias da testa de Enova estourarem. Se você está tão entediado, então sente-se aí e martele alguma coisa e pare de me irritar, seu idiota preguiçoso. Enova explodiu e começou a pular de raiva. Foi um pouco engraçado vê-lo pulando sobre suas pernas curtas. Farei isso. Tão inexpressivo como sempre, Yonvo foi até o lugar para o qual Enova estava apontando e se sentou. Ele pegou o martelo e olhou para Enova. Como faço para acender a fornalha? Eu não posso começar a martelar sem fogo. Esse seu pé patético. Enova começou a gaguejar como se não pudesse conter a raiva e logo se colapsou segurando a nuca. Uri. Esse desgraçado está me matando. Você tem pressão alta. Quer que eu traga um remédio para você? Se você quer me ajudar, então cale a boca. Ok, então. Mas, sério, como faço para acender a fornalha? Ari. Enova gritou. Eles claramente não estavam falando a mesma língua. Embora Yonvo não parecesse fazer mal, o estômago de Enova começou a girar depois de apenas falar algumas palavras com ele. Finalmente, o anão e figura paterna de seu irmão se sentou e respirou fundo, percebendo que não havia sentido em atacar Yonvo. Como eu me envolvi com esse idiota? Ele se sentia como se tivesse envelhecido vários anos. Eu posso ver porque Yonvo o seguiu desde o início. Abaixo da máscara, um pequeno sorriso cintilou no rosto de Yonvo. Capítulo 62, A Torre, Parte 4. Enquanto as pessoas esperavam pelo reset multimer do estágio da torre, alguns visitantes apareceram. Isso é uma baita de uma confusão. Um homem de roupão azul falou no tom irritado enquanto olhava para os edifícios arruinados em sua frente, e a comitiva atrás dele permanecia com expressões duras. A situação era mais grave do que esperavam no relatório. Não só todas as pessoas morreram, como tudo que tinha construído, coletado e ganhado em segredo também se transformou em pó durante a noite. Até a pedra que passaram anos para fazer desapareceu sem deixar rastros. Era virtualmente impossível conduzir uma investigação adequada. Bilt, seu imbecil. Eu devia saber quando ele começou a ficar tão ganancioso. O que caralhos ele fez para as coisas acabarem assim? E eu estava pensando que o Lord Leonte estava a um passo de se tornar um dos deuses marciais. Que merda. Os seguidores cerraram seus dentes, amaldiçoando o sumido Bilt. Entretanto, ao mesmo tempo, eles tinham que ser extremamente cautelosos. Encontre o custe o que custar, mesmo que isso signifique desenterrar todas as ruínas e procurar por todo o tutorial. Sim, senhor. Sim, senhor. Após a ordem, os seguidores inclinaram suas cabeças e rapidamente se dispersaram. Então, o mesmo homem olhou para as ruínas com olhos ardentes e rasgou seus dentes, estressado. Num momento tão crucial que nem esse, seu nome era Leonte, um dos 5 líderes do Xiongvado e ex-membro de Artia.
Você pode me ensinar a ser ferreiro? Yonvou perguntou depois de Enova se recuperar. E as sobrancelhas do anão se agitaram mais uma vez. Você? Eu não estou brincando. Eu realmente quero aprender o básico de ferraria. Yonvou disse com franqueza. Enova, percebendo a sinceridade do cliente irregular, gentilmente abaixou seu martelo que estava segurando e pegou o cachimbo que estava em seus pés, o colocou na boca. Ok. Ele fuma muito no olhar calmo de Yonvou. Enova soprou uma nuvem de fumo branca. Por que você quer aprender? Tem algo que eu quero consertar. Consertar? Consertar o quê? Me desculpe, mas não posso mostrar. Yonvou brincou com o relógio no bolso. O objeto já estava em um mau estado quando ele o recebeu, por isso queria o abrir e consertar o máximo possível para ver se tinha algo que perdeu ou uma pista que deixou passar. Além disso, o relógio tinha memórias preciosas dele e de seu irmão. Visto isso, ele queria restaurar ao estado original, mas como era um artefato mágico, não se atreveu a tocar nos dispositivos do interior. Enova poderia ser capaz de reparar uma vez que ele é um bom ferreiro, além de também um engenheiro mágico e alquimista. No entanto, Yonvou não queria mostrar o relógio de bolso para o anão, já que não confiava nele ainda. Fora isso, considerando quão próximo ele era de seu irmão, Enova iria imediatamente reconhecer o relógio, e embora Yonvou pudesse dizer que o anão era um bom homem, isso não significava que ele era confiável. E acima de tudo, eu mesmo quero consertar. Era o item que seu irmão mais novo tinha deixado para trás, e ele queria tratar dele ele mesmo. Poderia ser uma teimosia inútil, mas era uma promessa que ele fez a si mesmo. Ok, então. O ferreiro soprou o fumo e assinou sem hesitar. Yonvou não esperava essa reação. Eu pensei que você ficaria bravo comigo. Por que eu ficaria? Porque eu estou pedindo para você me ensinar algumas habilidades de ferreiro sem nem mesmo uma explicação adequada. E, eu sei, estou agindo sem modos. Enova levantou o canto de seus lábios com um sorriso, como se ele tivesse algo interessante. Então, você sabe que tá sendo um arrombado. Yonvou ficou sem palavras. E o anão bufou novamente. Não diga se não quiser. Eu não ligo mesmo. Os jogadores que saem de seu mundo para escalar a torre possuem uma história para contar. Só pega um transeunte qualquer e pede para ele te falar sobre sua vida. Você provavelmente poderia escrever um livro inteiro com a resposta. Enova terminou como uma risada enquanto algo tremeluzia em seus olhos. Yonvou percebeu que era remorso. Aposto que você não é diferente, especialmente com uma máscara dessas. Você está avisando todo mundo que tem muitos segredos. Com uma gargalhada, Enova puxou o gás do cachimbo uma última vez e o colocou no chão. Era sua primeira risada genuína desde que conheceu Yonvou, e seus olhos agora continham outras emoções além de irritação e cautela. Então, o anão ferreiro pegou o martelo de novo. Eu não tenho tempo para te dar uma lição adequada, pois tenho que cuidar do seu artefato, mas eu irei te ensinar o básico, você vai ter que ver e aprender o resto. Obrigado. 1. Acha que eu ligo? Eu estou fazendo isso, pois não tenho nada para fazer. Yonvou fingiu que não viu as orelhas vermelhas de Enova. Apesar da sua aparente frieza, o anão era, também, um anão consciente. Embora ele tivesse dito que só deixaria Yonvou assistir e aprender, Enova começou a importuná-lo assim que pegou o martelo. Ele chutou o pé do Yonvou quando mesmo não usou o fole corretamente e ameaçou com o martelo quando Yonvou abandonou a postura correta. Como Enova estava sempre olhando tanto por cima do ombro, Yonvou nem tinha martelado muito, depois de algumas horas. Entretanto, era provavelmente para o melhor. Tudo na forja era perigoso. Alguns itens eram quentes, outros pontiagudos, e outros eram ambos. Um mísero erro poderia levar a graves ferimentos. E mesmo que fosse alguém que não ligasse para a maioria das lesões, Yonvou teve que construir uma boa base para prevenir acidentes, especialmente porque as ferramentas eram todas para anões.
Essa era a razão pela qual Enova não deixaria Yonvou sozinho, mas sua atenção significava também que Yonvou estava adquirindo o básico em um ritmo consideravelmente rápido. Band. Enova finalmente retornou de seu trabalho à tarde depois que Yonvou começou a martelar com sua postura adequada. Acho que ele não é estúpido. O ferreiro soprou seu cachimbo, sua mente animada, mas os olhos que estavam fixados em Yonvou começaram a se curvar enquanto assista a martelar um pedaço de metal quente. Os iniciantes geralmente fariam erros típicos como martelar com a quantidade errada de força ou soldar o metal incorretamente. Porém, Yonvou martelava as partes corretas com a quantidade exata de força, ajustando seu impacto automaticamente como se já fosse um ferreiro habilidoso anteriormente. Era um feito incrível. Enova viveu mais de 300 anos com um martelo em suas mãos, dos quais os últimos 100 anos gastou na torre, onde várias pessoas de universos e dimensões diferentes se encontravam. Ele conheceu todos os tipos de pessoas com diferentes níveis de habilidades, de mestres ferreiros até amadores. Havia aqueles com talento, mas que não sabiam o básico, e ele até tinha um aprendiz que tinha começado com confiança, mas acabou saindo frustrado por causa do trabalho pesado. Ninguém chegou perto de aprender tão rápido como essa cria. Ele não parecia ter qualquer conhecimento quando começou, mas ele aprendeu e se adaptou toda vez que Enova mostrava seus erros. Em pouco tempo, ele estava se movendo e trabalhando como um ferreiro comum. Era a primeira vez que o anão viu alguém aprender tão rápido. Ou é a segunda vez? Oi, papai. Pode me ensinar a como usar esse martelo? Eu sempre quis aprender a fazer armas e armaduras. Por favor, me ensina, por favor. A voz de uma pessoa que não pertencia mais a esse mundo apareceu na mente do anão, junto com uma memória melancólica de uma criança martelando ferozmente em frente de uma fornalha. Parecia coincidir com a visão daquele que atualmente trabalhava à sua frente. Mas, Enova balançou sua cabeça, zombando de si mesmo. Estou ficando velho e pensando em bobagens. Depois de sacudir as memórias para fora de sua mente, ele jogou seu cachimbo até Yonvou, que por acaso cometeu um erro naquele momento. Seu imbecil! Eu te falei que esse não é o ângulo certo. Novamente, o anão ferreiro começou a importunar Yonvou. Yonvou estava a caminho da pousada, caminhando numa rua serena, iluminada pela lua. Já passou meio mês desde que cheguei aqui. O caminho que ele só tinha visto uma vez no diário e era tão estranho para ele já se havia se tornado parte da rotina de Yonvou. Ele é um anão engraçado. A pousada, o café e a forja de Enova eram os únicos lugares que Yonvou tinha ido nos últimos dias. Ele estava aprendendo o básico de um ferreiro não só para consertar o relógio de bolso, mas também para entender a vida anterior de seu irmão. Tudo era interessante e agradável, especialmente o tempo gasto com o anão, que facilmente caía em todos os truques que o Yonvou fazia. Ele era tão coração mole que sempre checava o Yonvou para ver se ele tinha algum problema enquanto aprendia a forjar itens. Isso fez Yonvou se sentir um pouco culpado por provocá-lo, e ele estava começando a entender por que seu irmão o considerava uma figura paterna. Ele sentiu o mesmo calor e cuidado que seu irmão recebeu durante o tempo que passou com o ferreiro. Pensei que tinha perdido tudo, mas fico feliz em saber que ainda tem alguém ao seu lado. Yonvou tinha aprendido a não confiar totalmente em ninguém, e não importa o quão confiável a pessoa fosse, ele sempre deixava uma parte de si mesmo em cautela. Mas mesmo com seus olhos frios, ele podia ver que Enova nunca apunhalaria alguém pelas costas. Ele não conseguiria trair seu irmão. Por isso que Yonvou decidiu não revelar sua identidade até o fim. Ele não queria levar o anão em seu caminho para a vingança. Conhecê-lo já era o suficiente para se sentir aliviado ao saber que seu irmão não ficou sozinho e sem amigos na torre. Assim que os olhos de Giges ficarem prontos, eu vou desaparecer completamente da forja. Ele tinha quase terminado de aprender o básico de como ser um ferreiro e já tinha memorizado algumas técnicas apenas assistindo Enova. Seria bom se ele praticasse em algum lugar.
Uma brisa noturna e fria passava na rua, e Yonvou olhava para a lua pendurada no céu noturno enquanto corria suas mãos através de seu cabelo. Assim como ele esperava, ele finalmente estava na torre, e ele atingiu uma das coisas que ele planejava alcançar. Ele queria investigar a vida do Yonvou e conhecer a pessoa que seu irmão tinha sido mais próximo. Agora, com isso feito, sobrava somente um objetivo: escalar a torre e enfrentar os inimigos. Claro que isso exigiria uma longa preparação. Não importa o quão forte Yonvou fosse no tutorial, seus inimigos estavam à frente dele. Os inimigos que ele tinha que matar eram os maiores classificados, e só ficavam nos andares mais altos, porque o distrito exterior e os níveis mais baixos da torre eram onde todas as escórias da sociedade viviam. Era provável que eles nem tivessem ouvido falar do Yonvou. O Vingador tinha que se tornar mais forte o mais rápido possível para que conseguisse, pelo menos, ficar ombro a ombro com os seus alvos. Só assim, conseguiria os fazerem se responsabilizar pela morte de seu irmão. Mas ainda tinha um longo caminho a percorrer até chegar nesse ponto. É por isso que eu preciso dos olhos de Giges. O artefato que o Inova estava fazendo apareceu em sua mente, mas não era a única coisa que ele queria. Acima de qualquer objeto, suas habilidades eram as mais importantes. No tutorial, eu tive a sorte o bastante de ganhar mais o que esperava. Preciso me concentrar em dominá-las ao máximo e fazer delas minhas. Yonvou já estava treinando suas habilidades e usando os itens ganhos no tutorial durante seu tempo livre. Mas quando ele estava checando seus itens, 5 homens apareceram ao virar na esquina e impediram-no de prosseguir. O que é isso? Yonvou franziu a testa enquanto o rodeavam. Ele se perguntava se eram as mesmas pessoas que o seguiram quando entrou no distrito exterior. Máscara branca e armadura de couro vermelho. É ele, esse é o arrombado que ignorou nossos avisos e continuou indo na forja do Inova. Disse aquele que estava na frente do Yonvou num tom muito irritado. Continua no próximo vídeo.